mundo vive hoje uma epidemia seríssima que ameaça a saúde das pessoas, que é uma epidemia de obesidade. Tem surgido teorias, tratamentos e muitas ideias. E quem está fazendo uma abordagem bastante revolucionária e com muitos resultados em Ponta Grossa é o endocrinologista Ricardo Bizelli, que eu tenho o prazer de trazer hoje no programa. Seja bem-vindo para a gente receber. Obrigado pelo convite. Como é que é isso? Obesidade, o pessoal fala em epidemia, então já aí se pressupõe que obesidade é efetivamente doença. Exatamente. Esse é o grande motivo da gente rediscutir a obesidade atualmente, né? Porque ela sempre foi vista como um estilo de vida ou como um erro, né? E até recentemente, o reconhecimento oficial da obesidade como doença data de 3 anos. Então, é uma coisa ainda embrionária. Né? Então, hoje você percebe até na comunidade médica, assim, uma tendência em discutir tecnicamente a obesidade, não apenas julgar o paciente ou considerar apenas um desleixo com a própria saúde. É porque a gente sempre via, né, justamente essa abordagem, porque o pessoal fala muito de diversos tipos de preconceito, né? Preconceito de gênero, preconceito de raça, preconceito religioso, mas me parece que a pessoa obesa é vítima de um preconceito velado muito pior, né? E de certa forma, o próprio paciente, ele prefere essa ideia de que ele é o culpado, porque ele se sente no controle. Então ele sente que a qualquer momento ele pode assumir o controle dessa situação e resolver. E aí que a pessoa percebe que está doente. É igual o alcoólatra que fala que para de beber quando quiser. E quando ele tenta parar de beber, ele percebe que não consegue sozinho. Daí ele vai buscar ajuda e reconhece, sim, agora estou alcoólatra. Então é a mesma lógica que se aplica para o obeso, que até a própria família, até o marido, geralmente chega e fala, você precisa criar vergonha na cara. Então sempre denegrindo o paciente. Você percebe que o paciente ele não está indisposto a fazer o tratamento. Ele só é um tratamento muito cansativo, bem difícil mesmo. Então hoje essa tendência em ter uma maior empatia com o paciente é crucial. Porque o paciente ele se sente agora acolhido e assistido. E não alguém que vai receber um combate imediato. Né? É porque você tem a verdadeira ditadura da magreza e, por outro lado, algumas pessoas assumindo que não vão se tratar e tal, né? Tá alguns extremos aí, quer dizer, então não é meramente comportamental ou emocional. Emocional é a abordagem que você faz para não judiar mais ainda do paciente. Que o paciente ele tem todo o direito de decidir não fazer o seu tratamento. Mas não quer dizer que assim, é um estilo de vida ganhar peso. Se você considerar a rotina alimentar de uma pessoa magra, ela tem uma rotina alimentar até pior. E aí todo mundo pergunta, por que você é assim? Porque é uma pessoa normal, que ela não tem a doença. Então, quando a gente caracteriza o caráter patológico da obesidade, fica tudo muito mais claro. Então, o paciente, a pessoa que é magra, ela simplesmente nem se preocupa com o que come. Então, a impressão que dá que a pessoa magra é quem se cuida. Nem sempre. Só quando a pessoa já foi obesa. Aí é uma pessoa que tem que se cuidar. Agora, assim, aquela pessoa que nunca ganhou peso, ela nem está preocupada. Ela come o que vem na cabeça, não faz exercício algum, só que o próprio corpo não acumula peso. Então, aí que começou a se perceber que sim, é apenas um problema patológico. Nessa coisa de preconceito, existe até um viés político nisso, de querer caracterizar o obeso como um grupo oprimido. Tá? E hoje está bem em voga essa coisa de separar grupos de risco, grupos que são minorias. Né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado o que é realmente uma minoria com alguém que está lidando com um problema de saúde, um problema médico. É algo bem diferente. Né? E hoje o sobrepeso, pelo menos, já não é mais uma minoria, né? Nós já temos um caráter epidêmico, nós já temos mais gente com sobrepeso do que com desnutrição, né? Hoje a gente tem, na estatística oficial no mundo, cerca de 39%, 40% da população acima do peso. O que é muita coisa, né? Até acima da obesidade, que é um acúmulo de peso mais sério, já tem cerca de 13% no mundo como um todo. E essa história de que é o gordinho saudável, existe isso? Quer dizer, já começa que se a obesidade é uma doença, ela já não é 100% saudável, exato, né? Exato. A gente tem uma grande diferença no metabolismo da insulina de cada paciente. E isso é o caráter genético que essa pessoa carrega. Tá? Então, muitas vezes o paciente se pergunta sobre a família.
E se existe algum diabético, você percebe que há muito mais diabéticos em umas famílias do que em outras. Esse paciente que tem um metabolismo de insulina pior, quando ele acumula peso, ele tem dificuldade de distribuir a gordura ao longo de todo o organismo. Então ele acaba se acumulando até por um certo transbordamento, né? Esse é o nome da teoria atual do transbordamento, em inglês spillover. Ele mostra que esse paciente ele não tem capacidade de distribuir a gordura, então fica aquela pessoa com o braço pequeno, com o glúteo pequeno e apenas com uma barriga proeminente. Essa pessoa é uma obesidade que dá para se considerar até como maligna, porque é uma que está associada ao diabetes, à hipertensão, tá? Aumento do risco de câncer. Já aquele paciente que tem um metabolismo de insulina normal, ao acumular peso, ele tem plena capacidade de distribuir e estocar essa gordura, porque quem faz isso é a insulina. Então você percebe que é o obeso mórbido. É aquele paciente que acumula 120, 140 quilos e você vai ver os exames dele, estão todos ótimos. Então, hoje se sabe que comparando o paciente obeso, mórbido, mas que tem uma distribuição adequada de gordura subcutânea e que os exames são bons, ele ainda é mais doente que aquela pessoa que nunca ganhou peso. Mas não há comparação da saúde desse paciente com aquele que acumula gordura apenas na região abdominal. Então, existem 3 categorias, né? Então, não dá para dizer que o paciente ele tem o mesmo risco que uma pessoa que nunca ganhou peso, sem dúvida. Mas que há uma diferença entre essa distribuição global de gordura e aquela distribuição central, não há dúvida. E uma coisa, né, que você falou que chama a atenção. Tem pessoas que são aquelas assim que você, na dúvida, você tem vontade até de estrangular, né? Porque come pizza, feijoada, sorvete, bolo e é um fiapo, não emagrece. O outro só come alface e água e ganha peso com a maior facilidade. Então, é em função justamente dessa característica corporal de cada um. Hoje a gente tem que considerar, de certa forma, que a comida ela exerce um papel fundamental, não apenas na sobrevivência, ela tem um papel na vida social, como válvula de escape dos problemas que nós temos. Então, você simplesmente retira isso da vida de uma pessoa, isso aí é um baque, né? Então, a impressão que dá é que só as pessoas que ganham peso que têm dificuldade de enfrentar uma dieta. Mas se você coloca a mesma dieta para uma pessoa magra, ela vai ter a mesma dificuldade. Tá. Porque você falou, tudo gira em torno da comida, né? Sim, exatamente. Numa festa, numa reunião, numa confraternização, num bate-papo, no mínimo, ou é uma comida, um aperitivo, uma bebida, um café, que seja, que vai estar ali presente. E hoje existe até uma demonização do hábito de comer. Exatamente. Sabe? Então, assim, a impressão que dá é que é errado você querer comer algo que seja saboroso, que não seja considerado saudável. O que a gente tem que tomar cuidado é assim, não adianta a gente simplesmente abrir mão da saúde e fazer uma alimentação sem qualquer cuidado. Isso não faz o menor sentido. Só que, por outro lado, a gente não pode considerar que o ato de comer e o ato de gostar de comer seja condenado. Seja um pecado, né? Sem dúvida. E hoje em dia, e essa questão que está muito em moda, as pessoas aderirem a uma alimentação sem glúten, sem lactose, sem proteína ou sem carboidrato ou low carb, ou essas invenções todas, essas dietas da moda. Qual é a eficácia ou até a questão de risco para a saúde de uma dieta assim? Hoje, dentro da teoria, da parte técnica da obesidade, a gente sabe que o denominador comum tem que ser a redução de calorias. Então, a forma como a pessoa vai chegar nessa redução, seja limitando um nutriente como carboidrato, seja limitando a própria caloria, ou seja limitando o tempo, como no jejum intermitente, hoje não existem estudos com grandes pessoas, mas comparando, os resultados são muito parecidos. Existe até um estudo recente, considerando que as dietas low carb, chamado low carb, elas têm um aumento de mortalidade. É um estudo até que é um pouco condenado, ele tem uma série de vieses, mas tentando estabelecer diferenças entre essas abordagens. E o que importa é a aderência do paciente àquele estilo de dieta. Por isso que eu sempre enfatizo esse caráter de doença da obesidade. Porque se é uma doença, o tratamento é todo dia. E o que a gente precisa para ter sucesso no emagrecimento é aceitar que vai passar um tempo todo dia respeitando a dieta. Isso é muito difícil. Então é muito fácil você falar para a pessoa, não, você tem que fazer, vai lá você fazer. É super difícil. Eu sei porque eu mesmo tinha mais de 100 quilos. Você já passou por isso? Sim. Então, assim, até por isso que eu tenho uma visão um pouco diferenciada, porque eu vivo o problema. Né? Exatamente. Então, assim, passar um tempo sem seguir dieta é impressionante. O peso volta num ritmo, acho que todo mundo percebe isso. Né?
Então, a palavra de ordem é mesmo a chamada reeducação alimentar, a readequação de hábitos alimentares. Eu acho que quando a gente coloca como reeducação, eu pessoalmente não gosto desse termo, porque ele considera que o paciente é mal educado. Ah, certo, Então, de certa forma, você está agindo com um certo preconceito. Eu prefiro planejamento alimentar. Tá? Porque uma vez planejado, você está comendo de forma consciente. E esse planejamento, não necessariamente, ele se baseia apenas na condenação do carboidrato ou da gordura, ou que você está comendo na hora errada, você tem que comer várias vezes ao dia. O que importa é, esse planejamento, ele está gerando um déficit calórico? Tá? Ele está juntando todos os nutrientes, ele não está eliminando nenhum grupo alimentar. Quando a gente fala, por exemplo, do vegetarianismo, ele parece ser saudável, mas hoje se sabe que os pacientes são muito mais doentes justamente por eliminar a carne. Tá? Lógico que os defensores acreditam que é saudável, mas a gente sabe que a eliminação do nutriente é um tiro certo para a pessoa perder a saúde com a dieta. Então, quando você consegue colocar todos os grupos alimentares e busca o déficit calórico, você pode se basear na quantidade de carboidratos, você pode limitar o horário, como no jejum intermitente. Todas as dietas funcionam, então não existe uma certa ou uma errada. Existe convencer o paciente da necessidade de fazer todo dia. O que isso é difícil. É essa adesão mesmo. Essa adesão, aí que está a chave. Então, a gente não considera que existe o dia do lixo, que é famoso. É o famoso dia do lixo. Então, na verdade, eu mesmo sempre acreditei que existia o dia do lixo até o dia que eu engordei. Aí você percebe que todo o seu resultado, ele é completamente comprometido quando você só um dia eu vou escapar. Não tem como. Até porque, né, nessa abordagem que você fala da doença, quer dizer, vamos pegar uma doença, hipertensão. Sim. No final de semana eu não vou tomar remédio. Sim, exatamente. Ou uma pílula anticoncepcional. Ninguém deixa de tomar um dia. Exatamente, porque aí você vai estar interrompendo o seu tratamento, né? Sim. É por isso que eu sempre foco nessa história do caráter patológico da doença, porque até por conta desse viés político, tem muita gente que tem medo de considerar isso. Como se eu estivesse condenando a pessoa que ganha peso. De forma nenhuma. O papel do médico é acolher aquele paciente, dar a mão para ele e ajudar ele a sair dessa. Exatamente, pelo caminho que for facilitar, Exato. né? Então, o que acontece? Não adianta nada o próprio médico achar que ele precisa brigar com o paciente. Entendeu? Ele já está lá pedindo ajuda, ele não está pedindo uma bronca. Exatamente, quer dizer, bronca Muita gente até fala assim, você fica passando a mão na cabeça dos pacientes. Eu falo, não, aqui eu entendo assim, se você entende diferente. Sim. Mas eu entendo que meu papel ali é ajudar, né? E é interessante, né? E aqui eu dou um depoimento, um testemunho meu mesmo, porque eu estou fazendo um acompanhamento com o Dr. Ricardo Bizelli já há 4 meses, desde o mês de abril. E se saindo muito bem. Obrigada. Eu tive, né, uma mudança muito grande de metabolismo. Eu sempre fui magra, mas quando eu parei de fumar, eu ganhei muito peso em pouco tempo. Aí veio como consequência a descompensação de açúcar, de insulina, problemas articulares. Aí eu fui conversar com ele e ele disse, bom, então você tem que, né, voltar a fumar, você não vai, né? Eu falei, não pretendo, até porque não emagrece de volta, né? E não adianta, né? Não vai resolver nessas alturas, né? Depois que você para e engorda, voltar a fumar, não emagrece de novo. Não adianta. Na verdade, assim, o cigarro é um hábito que hoje não há dúvida que deve ser combatido fortemente. Mas ele tem um detalhe, ele queima calorias. Então, o paciente, de certa forma, ele fica protegido de ganhar peso. Só que hoje se sabe que é melhor esse ganho de peso, isso existe em estudos até desse ano, mostrando que parar de fumar e ganhar peso é mais seguro do que continuar fumando. Então, não há dúvida que o hábito de cigarro tem que ser combatido, mesmo que ele possa levar um ganho de peso. Depois a gente aborda o ganho de peso. Então, em hipótese nenhuma, continuar fumando para não engordar. Isso é inaceitável. Eu sou testemunha que eu não voltei a fumar e perdi, em 16 semanas, 14 quilos. Então, é um resultado, o que é maravilhoso, né, fantástico. E uma coisa que ajuda muito é essa questão, essa abordagem, né, dos mitos da obesidade que você combate. Sim. E tem um aplicativo, a clínica tem um aplicativo para você seguir ali a sua dieta. Isso é muito interessante, né, essa nova era aí. Eu acho que é interessante a gente conseguir usar todas as mídias, né? Você usa o Facebook, os aplicativos de celular para Android, iPhone. Eu acho que isso é legal porque você consegue passar a sua mensagem sem necessariamente passar pelas vias comuns, como a televisão e o rádio. O paciente ele pode acessar o aplicativo, ele é grátis. Tá? Você acessa todo o conteúdo e simplesmente desinstala. Eu acho que hoje isso é uma maravilha.
Em qualquer, na Google Play ou no iPhone. Exatamente. Clínica do Metabolismo, né? Exatamente. E logo a gente vai conversar de novo, que você está aí com um plano de fazer um ranking, né? O pessoal. O ranking ele já consta no site. O que mostra esse ranking? Para as pessoas verem que é possível chegar numa perda de peso muito impressionante, assim. E tem pacientes com mais de 50 quilos perdidos. Então... E isso é que dá esperança para a pessoa, porque hoje eu recebo muitos pacientes que falam, o tal médico me disse que no máximo 10 quilos você vai perder. Isso desestimula a pessoa, porque ela quer perder 15, 20, e muitas vezes ela precisa perder 15, 20 quilos, ele me disse que eu não vou perder e desiste. Então, assim, é possível, mas é extremamente difícil. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que é só criar vergonha na cara. Não, é um processo bem difícil, um processo bem chato, mas que vale a pena. É verdade. É um processo que vale a pena. Então, ele é cansativo, ele é desgastante, ele é mais difícil do que a maioria das pessoas pensam, mas vale demais a pena. A vida melhora demais. Com Você está passando por isso? Muito mais saúde, é outra qualidade, Sem dúvida, com certeza. Muito obrigada pela entrevista, obrigado tenho você. certeza que ajudou muito e fica aí o convite para a gente conversar outras vezes, porque esse assunto aí vai longe. Com certeza, eu que agradeço. E você não saia daí, que a gente já volta, é um instante só. Agora, nesse mês de setembro, que é o aniversário de Ponta Grossa, a cidade está ganhando um presente especial. A presença de um grupo educacional fortíssimo que vem em peso para cá, o Positivo. E, para representar uma dessas vertentes aí do Positivo, o professor Marco Razucchi, que está retornando para as lides da educação. Marco, que bom receber você aqui, que bom conversar com você e que bom saber que você está voltando para essa área. Muito obrigado, Ana Cláudia. Fiquei muito feliz também com o convite que me fez para falar um pouco do Positivo e para falar também desse meu retorno à educação, agora mais focado no ensino superior. Você começou, né, para a gente contar, é o Grupo Positivo que está vindo para cá. Essa semana eles anunciaram a aquisição do Grupo Master, ou seja, nós vamos ter o Positivo aqui da educação, da pré-escola, né, da educação infantil no lugar do Girassol, no Master e no Pro-Master pré-vestibular e também a Universidade Positivo. O pessoal vem com tudo aqui, com campus já, com... Exatamente. O Ministério da Educação aprovou, através de resolução, o campi fora da sede, aqui em Ponta Grossa. Nós ficamos muito felizes porque é uma universidade privada e creio que é a primeira universidade privada de Ponta Grossa, com toda a autonomia que lhe é peculiar em termos de universidade, exceto alguns cursos que são assim mais voltados à determinação do próprio Ministério da Educação, como medicina, como odontologia, como psicologia. Então, é uma universidade, é um campus universitário aprovado pelo Ministério da Educação. É importante frisar também que, com a aquisição do Grupo Master, o Positivo traz toda uma estrutura assim bem moderna, né? Não que o Master não tenha sido parceiro por anos da instituição, mas traz novidades, por exemplo, como o ensino bilíngue, já no ensino infantil, traz também o vestibulinho. Isso significa que alunos que entram no ensino médio e que desejam, por exemplo, participar de concursos vestibulares assim, muito concorridos, passam a ter, Ana Cláudia, 50 horas aula por semana. Nossa! O bicho pega. Pesado, hein? E aí a universidade que se instala agora e a gente vai promover com esse vestibular que acontece já no dia 30 de setembro, aqui para a nossa unidade de Ponta Grossa, 7 cursos. Entre eles, se você me permite citar, arquitetura e urbanismo, engenharia de produção, serviço social, administração de empresas e ciências contábeis e 2 cursos
tecnólogos que ainda eu e a nossa equipe nós vamos definir quais serão. E onde é que vai funcionar esse campus? O campus da UP, da Universidade Positivo, em 2019, vai funcionar na sede onde hoje é o Colégio Master, ali na Avenida dos Vereadores, todavia no período noturno. Ah, sim. Em 2020, já estamos com um projeto para edificação de uma obra exclusivamente para a Universidade Positiva. Aí pode esperar muito mais curso, muito mais coisa e... Inclusive, quero te comunicar que já foi aprovado pelo próprio Conselho da Universidade Positivo de que em agosto de 2019, portanto, no segundo semestre do ano que vem, estaremos implantando o curso de Engenharia Agronômica e possivelmente, esse eu não posso afirmar sim, e possivelmente com o curso de Educação Física semipresencial. Isto é, as aulas teóricas serão feitas todas online e os alunos terão todos os dias a prática da Educação Física em 2 ginásios de esportes que nós temos dentro da própria instituição, uma parceria que fizemos com um clube, onde tem piscinas, etc, etc. Provavelmente isso aconteça. Olha, que bacana, quer dizer, já nem bem chegaram, já estão cheios de novidade. De novidade. E é bacana para você, né, Marco, um momento como esse, porque no ensino superior você já tinha feito a implantação da Faculdade União aqui, mas você, quando começou a tua carreira de educador, foi junto com o Positivo, né? Exatamente. Na minha época de colégio e tal, era Colégio Solução, né? Junto com o Positivo. É verdade. A minha história com o Positivo é uma história assim muito bonita. Eu posso até te dizer que gostaria de classificá-la em namoro, depois um noivado e depois um casamento. Mas não comigo, mas com a minha cidade, né? Com a nossa cidade de Ponta Grossa. E, aliás, quando eu falo da nossa cidade, eu quero dizer que esse progresso todo que tem aqui hoje se deve a todos nós, sabe? Não Verdade, é individualmente a qualquer governo. Eu mesmo fui secretário de Educação aqui no município de Ponta Grossa, no primeiro mandato do prefeito Vosgrau, que até tive a honra de participar, inclusive com a vinda do Cefet para Ponta Grossa. Mas é um namoro que aconteceu em 1973, com uma parceria com o Cursinho Solução. Em 78, esse namoro prosperou para um colégio que eu implantei aqui. Daí, em 1983, aconteceu o noivado. Aí o Positivo veio. Veio, se formou, ficou aqui por 6 anos. Ele saiu daqui em 1988. Saiu daqui e de Londrina, porque o professor Eurivisto Guimarães, na época, resolveu se recolher a Curitiba porque estava com o olho voltado para a implantação da Universidade Positiva em Curitiba. E agora eu fiquei tão contente, tão feliz, porque me parece que o casamento aconteceu. Opa, aí mudou o relacionamento. Mudou o relacionamento. Ponta Grossa e o Positivo, a minha cidade, a nossa cidade, aquela que eu quero repetir, todos nós somos responsáveis pelo seu crescimento. Teve um casamento agora bem legal, o Positivo está aqui, a Universidade Positiva está aqui, ela é presencial. Eu quero frisar aos telespectadores que não se trata de uma faculdade isolada, não se trata de um centro universitário. É uma universidade com toda a sua autonomia e creiam, pensem forte, pensem grande, pense positivo. E que vai revolucionar, né, Marco? E você estava acomodado aí, cuidando dos netos e não conseguiu ficar muito longe dali, Ana Cláudia, eu estava cuidando dos meus netos, eu passei quase 3 anos aí sabáticos, mas foi legal porque foi um tempo bacana, que eu estudei bastante, me aprofundei, li bastante. Tenho muita honra de dizer a todos vocês que eu implantei a Faculdade União em Ponta Grossa, que foi uma referência importante para o nosso município. Mas eu repito, Ana, todos nós, não o professor Marcos, mas todos, os comunicadores, os empresários, o poder público em geral, todos nós levamos o nosso município a esse estágio que se encontra
que a gente tem que ter muito orgulho mesmo. Eu tenho muito orgulho de Ponta Grossa, muito orgulho do que já fiz e uma perspectiva muito legal do que ainda eu pretendo fazer. Porque é um divisor de águas, né? Não tenha A dúvida. implantação, porque o Positivo hoje é um grupo que é referência não só estadual, nacional, mas é uma referência internacional, né? Sim, sem dúvida. E tem detalhes importantes, assim, porque a gente que está nesse comando do ensino superior, é importante alguns dados em nível internacional. Eu vou te contar uma estatística, por exemplo, que os alunos mais abastados do Brasil, num concurso internacional na prova de matemática, a PISA, tiveram notas inferiores dos alunos mais pobres vietnamitas nesse concurso internacional. Portanto, o nosso país, lamentavelmente, muito embora o nosso município, pelo que fiz uma leitura do IDEB agora, as notas foram boas, porque existe um ranking, O nosso ficou aí em 6,3 em relação a esse conjunto dos municípios do estado do Paraná. Todavia, em nível internacional, nós estamos muito longe daquilo que seria, digamos assim, o ideal para que essas crianças todas tivessem realmente o saber, o conhecimento, para daí ter efetivamente o progresso. É uma questão que você só vai conseguir resolver a partir de uma gestão diferente na educação, né? E isso você é especialista. Sim. De uma gestão diferente na educação e num enfoque diferente, né? Não adianta você querer... isso é uma briga que eu sempre tinha desde o tempo de colégio, que às vezes o sistema de educação te leva a aprender coisas que você não vai usar para nada. Sim. Nem para desenvolver o raciocínio e não vai ter aulas do que você precisa, né? Muito bem lembrado, Ana Cláudia, muito bem lembrado. Eu espero que agora, a partir de 2019, se implante essa nova política do Ministério da Educação, com ênfase à educação básica e à educação do ensino médio. Isso quer dizer o quê? Que teremos, por exemplo, no nível médio, disciplinas importantes como português, como matemática. Todavia, quando aconteceu o progresso, chega num ponto que o aluno vai optar. Assim, não, eu gosto de matemática, eu vou fazer isso, eu gosto de artes, eu vou fazer aquilo, eu gosto de ciências da natureza e vou fazer aquele outro. Então, agora me parece que nós vamos dar uma avançada no sentido de que o aluno efetivamente faça aquilo que ele tem mais aptidão, que ele gosta mais. Por exemplo, eu sempre adorei matemática, química, física, mas tem pessoas que têm pavor disso e gostam de biologia, gostam de artes, gostam de história, ciências, gostam de história. Enfim, tem eu penso que a partir de 2019, e espero que em 2022, quando esse ciclo esteja pronto, essas crianças, esse jovem, encontrem seu verdadeiro caminho. Porque eu acho assim, talvez eu esteja errada, mas eu acho que quem gosta de matemática, ser obrigado a conhecer a fundo a análise sintática, e quem gosta de português ter que lidar com logaritmo, chega a ser crueldade, né? Você sabe, Ana Cláudia, o Einstein, há algum tempo, colocou um recipiente assim com água e colocou um peixe dentro desse recipiente. E esse peixe fazia assim, fazia assim, fazia assim, fazia assim. E ele falando a alguns educadores, ele disse assim, vocês querem que esse peixe, que são seus alunos, subam numa árvore? Ele não vai subir. Portanto, vamos ver do que esse peixe gosta. Olha que bacana. E essa vai ser a orientação aqui para o pessoal que vai... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Todavia, é importante avisar agora, desde já, e essa oportunidade que eu tenho, Ana Cláudia, no teu programa, é avisar os pais o seguinte, papai, mamãe, se o garoto quiser fazer, ou a garota quiser fazer cursos aonde você tem 200, 300 candidatos por uma vaga, tem que fazer a escola com 50 horas por semana, que são 200 horas por mês, que são 400 horas no bimestre para ser avaliado.
Senão, não tem jeito. E o pessoal, então, se quiser, já pode começar a se mexer para as matrículas aí para o ano que A vem. se preparar. E vestibular Sim. no dia 30 de setembro. 30 de setembro. Te agradeço até essa oportunidade. Dia 30 de setembro, as inscrições estão abertas. Todas elas são online. E a gente está aqui, na nossa cidade, em Ponta Grossa, recebendo a Universidade Positivo para a gente ir para frente. Tá certo, Marco. Parabéns aí Cara. por esse cargo, né? Por esse trabalho, por essa missão. E conte sempre com a gente aí. Parabéns a todo o grupo por estar apostando em Ponta Grossa. Muito obrigado. Obrigado, Ana Cláudia. Você sempre foi amável comigo e muito amável com a minha atividade profissional. Muito grato. Imagina, prazer. Obrigado. No próximo bloco, a gente vai falar sobre estratégias para aproveitar esse momento tão bom que a nossa cidade está passando. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. Como a gente falou aí no bloco anterior, Ponta Grossa está no mês de aniversário, a cidade está fazendo 195 anos e passando por uma fase de desenvolvimento fantástica. Isso pode ser oportunidade, mas para ser oportunidade tem que estar de olho no que se está fazendo. Para saber conversar sobre isso, eu recebo hoje o Marco Cunha, um amigo de longa data e que é especialista em gestão, consultor na área de gestão, para a gente bater um papo sobre isso. Marco, prazer te receber. Olá, Ana, boa noite. Obrigado pelo convite, é bom estar aqui com você, relembrando as nossas boas passagens no passado, né? E obrigado aos telespectadores que estão nos assistindo hoje, né? Espero poder colaborar com vocês nos pensamentos de como começar a desenvolver junto com a nossa cidade. Nossa, esse eu acho que é um problema do brasileiro, e por extensão aqui para Ponta Grossa. Gestão, planejamento estratégico, empreendedorismo, são palavras que agora que estão começando a fazer mais sentido no dia a dia das pessoas, né? No grosso da população, sim, assim. Sim. O que a gente vê muito no mercado hoje são a rotina diária das empresas, fazendo com que os empresários acabem não tendo o tempo necessário para pensar seus negócios. Então, estão mais preocupados em terminar o dia, né, e atender os clientes, enfim, dar conta de toda aquela rotina, e acabam deixando em segundo plano um planejamento, um pensamento, uma visita a um concorrente, algumas atividades que são hoje imprescindíveis para que você possa desenvolver seu negócio e sobreviver nesse mercado, né? A gente pega hoje, né? Ponta Grossa virou assim um leque, né? Uma porteira aberta para negócios, para estar numa fase de desenvolvimento que pode ser muito boa, mas também pode ser muito ruim, né? Para algumas pessoas. Vamos pensar que vai ser muito boa. Vamos só apostar no muito boa. Vamos pensar no muito boa. É porque se a pessoa não tiver esperta... Sim. O que acontece, na minha opinião, em relação a Ponta Grossa é uma cidade que está desenvolvendo acima da média nacional, inquestionavelmente, né? Com várias oportunidades de negócios surgindo, mas também atraindo bastante competidores do mercado nacional. Nesse sentido, você tem razão, a gente vai ter que aproveitar esse crescimento, mas vamos ter que ser mais eficientes também, né? Então, a questão hoje é entender qual é o mercado que você está atuando, como é que você está enxergando esse mercado, qual é o futuro desse mercado, para que você possa aproveitar esse crescimento que Ponta Grossa está trazendo e que todo o setor da economia vai crescer. E ainda dá tempo de pegar esse bonde ou ele já passou, esse bonde da oportunidade? Não, dá tempo. Dá tempo. A gente está saindo no Brasil de uma crise econômica muito forte de 2015, 2016. O Brasil tende a crescer muito nos próximos anos. Acredito que podemos ter aí uma década de um crescimento importante. E isso vai trazer mais negócios ainda para a nossa cidade. Então, nós temos hoje muitas empresas se instalando na cidade, indústrias, o setor nosso de construção civil é muito forte, tem crescido bastante, tem feito muita obra. Essas novas moradias estão trazendo aqueles famosos crescimentos regionais, com os nossos núcleos que estão sendo criados, os nossos loteamentos que estão sendo feitos próximo ao centro ou nos arredores da cidade. E isso vai surgindo uma demanda em cada pedacinho da nossa cidade. Aí a questão é saber o que você vai aproveitar isso ou não, né?
Tome um cuidado no sentido que o futuro do mercado hoje é um futuro de serviços, prestações de serviços, né? Os setores importantes da economia são os setores mais estáveis, que são os setores de primeira necessidade, postos de gasolina, supermercados, farmácias, que têm menos sazonalidades, né? E muita questão de energia. Esse é um exemplo que a gente pode trazer aí do potencial que nós temos hoje de investir em energia na cidade. Não só em Ponta Grossa, como no Brasil inteiro. Eu espero, imagino, encontrar num futuro aí as casas, a maior parte das casas com os seus painéis solares produzindo energia elétrica. Então, só esse mercado é gigantesco, está começando agora e vai durar aí pelo menos uma década de crescimento para aproveitar este boom da energia renovável. E é um mercado que as pessoas acabam não lembrando ou achando que é uma coisa... Quer dizer, quando você pensa em mercado de energia, você pensa na grandiosidade de Itaipu, né? Isso. Você não lembra que se você tiver um excedente de energia que você produz na tua casa, com painel solar, você pode revender isso para a Copel, né? Exatamente. Se você instalar na sua casa um painel solar e ele produzir mais energia do que você consome, tá? Você vai transmitir isso para a rede, a Copel vai ficar com essa energia acumulada, e você pode, num prazo, consumir isso, ou então a Copel vai te pagar por essa produção de energia também. Agora, veja que interessante. A gente tem aí uma mudança drástica acontecendo no mercado de automóveis. A partir do ano que vem, vamos começar a ter os primeiros carros elétricos, totalmente elétricos, a serem vendidos no país. E eu imagino que a partir de 2021, daqui a 3 anos, né, nós teremos aí lançamentos muito fortes de carros elétricos. Aí você coloca um painel solar na sua casa e tem uma produção de energia excedente. E aí você coloca a tomada lá e o teu carro está abastecido. Você não paga mais a conta de luz e provavelmente não vai pagar a conta do combustível. Exatamente. E aí você para pensar, por exemplo, que você tem essas oportunidades tecnológicas e foi alvo de matéria nacional aí, por exemplo, você vê em Ponta Grossa aí essas... novos hábitos como um potencial de mercado, a questão das bicicletas compartilhadas, por exemplo. Você viu, né, que o pessoal está lá, tem aquela estação, você vai lá por aplicativo, bicicleta compartilhada. O pessoal está começando a ter carro compartilhado. Você vê isso como opção de negócio num futuro breve para Ponta Grossa ou nós vamos demorar um pouco para chegar lá? Veja, o mercado está mudando muito rapidamente. Tá? Essa é a grande preocupação que nós temos que ter hoje em relação aos nossos negócios, né? Essa questão de compartilhamento, eu vejo que carros, por exemplo, é o futuro. Eu imagino que daqui a uma década, por exemplo, as grandes montadoras não vão mais estar preocupados em vender carro para os consumidores, e sim vender carros para os grandes operadores de carros comunitários, seja um Uber, seja algum carro comunitário, seja um 99 táxis, mas vai mudar totalmente essa posição da indústria automobilística. Você provavelmente vai ter menos interesse numa marca A, B ou C de carro, porque você vai estar mais interessado no serviço de A, B ou C. E a mesma coisa a gente fala de bicicletas. Isso também vai poder surgir muita coisa aqui na cidade neste sentido, e não só nisso. Esse compartilhamento vai passar a ser muito mais forte. E o pessoal, da minha geração, por exemplo... Da nossa geração? Da nossa geração, né? Você é um pouco mais novo que eu, mas da nossa geração... tem uma certa dificuldade de administrar esse tipo de coisa ainda, né? De mudar esse foco. E eu lembro que também é mais ou menos da nossa geração, o Voloshen, né? Que está com o Hub lá, o escritório compartilhado, né? Certo. E eu trouxe ele para uma entrevista e ele disse assim, que a maior dificuldade dele foi assumir, para ele, a ideia de essa é a minha mesa, tem 1,5 km do meu escritório, da minha sala, e hoje a mesa dele virou 8 mesas, todo mundo usa o escritório e tal. Ele falou, e eu estou feliz. E daí todas aquelas fotos de família que eu tinha, eu levei para casa. É isso aí. Então, o Ronald Voloshen, né, que passou, quer dizer, e ele sempre foi dessa área de tecnologia e tal, então tem mais facilidade, mas a nossa geração está apanhando um pouco, né, Marcos? Ou eu que sou jurássica mesmo? Na verdade, nós somos mais lentos em absorver essas mudanças, né? A gente, ainda mais... com a cultura que nós temos mais aqui do Sul, a gente é mais conservador. Mas nós temos absorvido sim. Hoje, meu escritório, por exemplo, ele não deixa de ser um escritório compartilhado. São 2 escritórios que temos lá dentro, dividindo o espaço e fazendo com isso
uma redução de custo e uma sinergia muito grande, né? É um escritório de contabilidade, um escritório de consultoria, e os dois se ajudam mutuamente em vários casos, né? Agora, a questão dessa adaptação, ela tem sido mais lenta, assim, nos nossos casos. Inclusive, eu me incluo nisso, né? Então, hoje, você não se vive mais sem divulgar os seus negócios dentro de uma rede como o Facebook. Não se faz muitos negócios de B2B sem você estar vinculado no LinkedIn, tá certo? A forma de comunicação mudou totalmente com o WhatsApp. Então, são tecnologias que vieram e que mudaram drasticamente a modo de se fazer negócio no mundo, né? E aí a gente tem que estar atualizado. E muitas vezes a gente tem uma certa resistência e mais do que resistência a gente tem alguma coisa de dificuldade de trabalhar com isso. O que é importante para as empresas hoje, eu trago uma percepção assim, nós tivemos um período muito forte de estabilização de economia e crescimento, que foi após o Plano Real. Mesmo com crises de 97, 99, crise de 2008, agora crise recente, o fato é que o Brasil cresceu, né? E eu sou muito otimista que o Brasil vai continuar crescendo. Nossa, que bom ouvir isso, Marco. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E aí você tem um pessoal que lá atrás, lá em 94, isso já eram empreendedores com seus 30 anos, 40 anos, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, e que hoje estão com seus 50, 60, 70 anos. E esse pessoal está começando a preparar a sucessão, que é outro problema de planejamento para aproveitar as oportunidades. E aí vai tentar conversar com o filho ou com a filha que vai suceder, e a filha tem outra forma completamente diferente de fazer negócios. Porque a filha está ligada em rede, né? A filha está ligada numa velocidade enorme de informação, e a pessoa não consegue se adaptar a isso. Então, gera muito conflito de gerações nesse caso. E aí vai ter que entrar o papel do consultor para apaziguar os ânimos antes que vire uma briga de família e ninguém se fale mais, né? Aí entra um caso de governança familiar e de governança corporativa, né? Depende muito da característica da empresa. Mas a governança familiar, ela tem um objetivo de apaziguar muito as questões dentro da família, e a governança corporativa de isolar a empresa dos problemas que possam ter entre acionistas, sejam familiares ou não, né? Mas os dois são coisas a serem pensados também para serem implementados. Mas precisamos falar de planejamento. Tá? Então, você é empresário, você é empreendedor, né? A primeira coisa que eu digo para você é crie tempo para pensar seu negócio, seja ele o que você vai implantar, seja ele o que você já tem. Este tempo hoje é imprescindível e ele vai fazer você conseguir acompanhar as mudanças. Um segundo ponto importante é coloque toda a sua equipe junto com isso. Né? Vamos trazer a equipe para dentro dessa mesa, vamos colocar eles juntos, vamos discutir todo mundo junto, para perceber o que eles têm lá para colaborar, qual é a percepção que eles têm do mercado. Um terceiro ponto importante, né? Visite seus concorrentes. Seja cliente dos seus concorrentes. Tente entender o que eles fazem, como é que eles fazem, por que fazem, para que você possa olhar para dentro de casa e trazer as boas práticas que você encontrou lá fora, né? E quarto, estruture seu pensamento, o famoso planejamento estratégico, né? Comece a olhar o teu futuro, veja o futuro que você quer para a sua empresa, veja o futuro que esse mercado tem e comece a organizar suas ideias e um plano de ação para você seguir. A gente costuma falar em consultoria que se você não tem um planejamento, se você tem uma meta, um futuro, uma missão para cumprir com a sua empresa, você é um navio que não tem uma direção nenhuma no mar. Você vai ficar navegando aos ventos e não vai chegar a lugar nenhum. Então, o olho ali, é foco, é bússola, se encaminha direito aí, que as oportunidades, nós temos um mar de oportunidades para navegar. Temos. Se falarmos, por exemplo, das micro-regiões dentro da cidade, a gente vai ter muitas micro-regiões crescendo. Então, vamos imaginar que no passado, né, nós tínhamos uma Santa Paula, que era um bairro pequeno, hoje é uma mini-cidade, né? Se falarmos, então, da Nova Rússia, de Uvaranas, que há décadas eram coisas menores, hoje são praticamente centros comerciais, esses crescimentos vão ser importantes. E isso vai demandar muito serviço nessa região. A cidade está evoluindo, como a gente comentou, na parte de construção civil, na parte educacional. Temos aí já uma característica de cidade-polo em várias coisas, mas principalmente na questão educacional está se transformando numa cidade-polo. O setor da agricultura é um setor que tende a crescer muito.
Então, vai gerar muita demanda também de serviços no campo. Claro que o campo hoje busca muito a questão de eficiência, a questão de mecanização para tirar um pouco da mão de obra, mas a tendência já está mudando em alguns lugares para uma terceirização total da produção, onde você vai ter máquinas que não são do agricultor trabalhando para o agricultor, vão ter pessoas que não são do própria fazenda trabalhando para a fazenda. Então, é sempre aquele olhar do famoso copo meio cheio, meio vazio. Eu estou enxergando uma dificuldade no meu mercado ou estou chegando a uma oportunidade no meu mercado? E aí você vai ter que tomar a sua decisão de qual é a sua visão, né? É importante que o nosso empresário tome uma atitude positiva. A maior dificuldade que a gente tem quando a gente vai conversar com as pessoas é o famoso, puxa, mas está difícil. Puxa, mas aqui no Brasil não funciona. Não tem mais o que fazer, tudo já foi inventado. E tal. Não é verdade, né? O fato é que você pega grandes empresários aí, mesmo na nossa cidade, que estão empreendendo, estão crescendo, estão conseguindo fazer bons negócios e tem espaço para todo mundo, tá? A questão é ter um tempo para pensar, entender o que você quer fazer ou o que você já faz na sua empresa, olhar esse mercado, como é que vai estar daqui a alguns anos, o que esse mercado vai precisar daqui a alguns anos, olhar a concorrência, né? Entender o que a concorrência está fazendo e o que você precisa fazer melhor do que eles, porque não adianta fazer o mesmo, né? De que maneira você vai se diferenciar e batalhar. E esquecer esse passado do Brasil, que é difícil, que não vai dar, porque a crise vem, A gente sabe das dificuldades e muitas empresas estão endividadas, mas chorar não vai solucionar. E crise é cíclica, né? Crise é cíclica. E se você pegar historicamente, depois de anos de crise, vem anos de crescimento. A pergunta é o que você vai fazer? Vai chorar da crise ou vai aproveitar o crescimento? Tá certo, Marco, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Dicas aí muito importantes, muito bacanas para o pessoal e principalmente esse otimismo aí que é muito bom contagiar. Tá bom. Obrigado, Ana Cláudia. Foi bom estar aqui com vocês também. Obrigado aos telespectadores. Estamos aí. Tomara que nossos espectadores comprem a ideia de serem positivos. Com certeza. Muito obrigada. E você confere a dica de estilo de hoje. Reunir a tendência do momento com peças atemporais está no DNA da CS Club. E a gente foi pegar algumas peças que não são diferentes nesse sentido. A gente pegou nada mais clássico do que o preto e branco. Só que o preto e branco, nesta coleção agora, Primavera-Verão, 2018-2019, vem com algumas diferenças no design. Uma inovação que está em várias peças são as fitas de gorgorão com grafismo da marca, seja em bolsas, seja em sapatos. Então, por exemplo, a gente trouxe aqui para ver uma bolsa como essa aqui. É uma bolsa que tanto pode ser bolsa de mão, como bolsa de ombro, no clássico preto e branco, com esse grafismo que é um item de estilo fantástico e ainda mostra a tua paixão pela marca CS Club. É uma peça voltada às CS Lovers. Então, essa bolsa aqui em preto e branco, uma textura, vai bem para o dia a dia, vai bem para o trabalho, ela tem um tamanho prático, não é nem muito grande nem muito pequena. Está aqui a ideia. E para combinar, a gente tem aqui a alternativa, por exemplo, da sapatilha preta em verniz, linha Comfort, que destaca aqui no laço, também esse grafismo no laço de gorgorão, dá um detalhe de estilo diferenciado na sapatilha aqui da CS Club. E também outra proposta, para que você pode combinar com perfeição com essa bolsa, é esse slip-on calçado que até um tempo era chamado de iate, modelo iate, hoje é um slip-on. Ele vem também com esse grafismo, é um calçado extremamente confortável e estiloso. São calçados que você pode combinar com o jeans, você pode combinar aí com a pantacurte, você pode combinar com shorts, você pode combinar com colorido ou com uma proposta aí também preta e branca. São alternativas para o seu dia a dia com essas peças atemporais, clássicas e com essa pegada diferente da coleção Primavera-Verão. Quer conferir mais?
dá uma passada lá no piso superior do Shopping Palladium, na CS Club. E o Autoestilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com. O telefone 991323536. Eu quero deixar um agradecimento e um abraço muito especial à equipe de New Hair Design, o Nil, que cuida da produção de cabelo, a Teia, que cuida da produção de cabelo, a Cíntia, que cuida da produção do alongamento de cílios. Quero deixar também um abraço especial para a equipe da CS Club e também um carinho muito grande com a Lorena, que é da Dona Z Semijoias, que hoje mandou aqui para a gente esse conjunto nesse material tão bonito, que é a obsidiana fumê, uma pedra que muda de cor, cada pedra é de um jeito e que dá um efeito muito lindo, além de uma energia muito boa. Energia essa que eu quero passar para cada um de vocês, marcando o nosso encontro aqui na TV Vila Velha semana que vem, sempre em alto estilo. Até lá!